vamos dar continuidade à nossa mensagem, ou melhor, série de mensagens sobre as armas com as que lutamos. Hoje eu vou falar um assunto muito importante, que todos nós precisamos a cada dia aprender mais e mais desse assunto. Se nós assim queremos sim vencer o nosso inimigo. O diabo, todos nós sabemos que ele é um ser espiritual, que a finalidade dele é não deixar que a gente tenha comunhão com Deus. Essa é a finalidade dele. E por isso nós temos que lutar contra isso, né? Então vamos lá. Eu queria usar a passagem que nós lemos aqui. Eu queria pedir se alguém pudesse pegar uma água para mim lá, gente. Eu sei que dá falta de copo lá, mas... tem copo ali. Melhor ainda. 2 Coríntios, capítulo 10. Esse é o Marcão. Chegou o grande homem de Deus, ô glória. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Amém? Acharam aí? Vamos ler? Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Essa passagem ela serve de apoio para a gente pregar sobre as armas. Hoje eu quero falar sobre uma arma muito... essa é letal para o diabo, irmãos. Sabia disso? Tem armas que é letal. E essa arma que eu vou falar aqui hoje, ela é, além da oração, né? Já falamos sobre a palavra de Deus, falamos sobre a oração, e hoje eu vou falar sobre o jejum. O jejum é letal. Você quer matar o diabo? Jejua. Por que o jejum é letal? É porque ele vai mortificar a carne, ele vai habitar a carne a obedecer a Deus, entendeu? Então é muito importante isso. Então, é muito importante que o jejum que a gente tenha a prática do jejum. E detalhe, né? Quem aqui gosta de ficar com fome? Né? Você gosta de ficar com fome? Gosta, mamãe, né? Eu também não gosto, não. Hoje mesmo, comi pra caramba. Ninguém gosta de ficar com fome. Então, o jejum vai quebrar justamente isso. A nossa vontade. Não tem aquela coisa... Eu já vi casos de irmãos, contar testemunho, irmãos, que foram fazer jejum, e parece que aquele dia a mulher... Ou o diabo usou a mulher estava cheia da graça, não sei o que houve. Só que a mulher colocou na mesa tudo aquilo que ele mais gostava de comer. Justamente no dia que ele estava fazendo jejum. É covardia, né, mano? Covardia isso, né? Pessoal, logo naquele dia que você determinou fazer o jejum, é mais ou menos assim, né, meu Marco? Você está de jejum? Hoje eu vou jejuar, Senhor. Aí, cisma de fazer uma feijoada. E olha que dá tempo sem comer feijoada. Aí vai lá, tem que olhar a situação assim, opa, não tem jeito. Vou ter que ficar só na vontade porque Deus. Agora o jejum é fundamental, nós estamos brincando, mas o jejum ele é fundamental. Ele é uma arma poderosa para vencer o diabo. É por isso que às vezes existia antigamente, quando eu me converti, aquela ideia de ensinamento. Assim, olha, você só vai fazer jejum se você não tiver vontade de comer. Se você tiver vontade de comer, você come. Não é porque Deus ele perdoa, mas só que o jejum é justamente a chave do jejum. É cortar a nossa vontade, é habilitar a nossa vontade contra a vontade da nossa própria carne.
O apóstolo Paulo, no capítulo 7, se vocês em casa depois, com calma leem, Paulo ele fala ali sobre um problema que ele tinha com a sua carne. Aí ele falava que aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu não quero, aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Aquilo que eu quero, eu não faço. É uma luta, é uma milícia. Uma milícia ali, uma guerra danada entre ele e a sua própria carne. E ele quando termina, ele faz um apelo, no versículo 24 de Romanos, ele faz um apelo: miserável homem que sou, quem poderá me livrar? E aí? Ele disse: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aí no capítulo 8, versículo 1, que é uma ligação no capítulo 7, no capítulo 8, eu sempre aconselho vocês, quando quiser entender o capítulo 8 de Romanos, tem que ler o capítulo 7. Para você que quer entender o capítulo 7, você tem que ler o capítulo 8. Eles são interligados, não existe separação dos dois. Não vai entender se você não ler os dois. E aí no versículo 1 ele fala: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, isto é. Agora ele entendeu que somente Jesus poderia dar força a ele para vencer a sua carne. Não é fácil. Eu sei, vocês também estão pensando, não é fácil. Não é fácil você vencer a sua carne. Mas uma coisa é certa: se você jejuar, hoje talvez você vai ter problemas, né? Você vai viver uma luta tremenda, mas aí mais tarde você vai ver que você você dominou a sua carne, dominou os seus impulsos, porque no jejum, ele é muito prático. É claro que eu sempre falo que o jejum, ele tem que estar sempre ligado com a oração. Se você jejua e não ora, então, meu filho, não faz jejum. Porque oração é, porque, olha só, vamos falar aqui em tese, como é que é o jejum, na hora da prática do jejum. Você está ali jejuando, e aí, geralmente, o que perturba mais é o marido em casa, né? Então, as irmãs que sofrem mais, né? Não é o caso lá em casa, porque lá em casa não tem esse negócio, né, filha? Né? Ela não respondeu, não. Então aí, o que acontece? Aí naquele dia você está fazendo jejum. Eu estou falando mulher porque tem mais mulher do que homem, né? Aí naquele dia, você está jejuando, o marido chegou, né, com problemas. Aí ele já começou a querer arrumar problemas. Aí você está em jejum. E você está orando: Senhor, eu não posso falar com ele agora, vontade de dar. Vontade de dar, de pegar e soltar o balde e falar umas boas coisas, mas eu não posso falar que eu estou em jejum. Senhor, me guarda de eu não quebrar o jejum, Senhor. Quebrar o jejum é justamente isso. Está entendendo, amado, que o jejum ajuda? Então, vai te habilitando, sabe? Vai te trazendo um hábito legal para você, até que um dia você já está no normal, dizer que nada mais vai te estressar, nada mais vai tirar você do sério, porque você já está habituado a estar em consagração com Deus todos os dias. Jesus disse uma coisa interessante sobre a questão do jejum. Jejum também não é uma questão de sofrimento. Antigamente, os gentios, quando jejuavam, eles se transfiguravam ao seu semblante. Tem que agora, quando alguém chegava, andava assim, já sabia que estava jejuando. O que Jesus ensinou lá? Ele falou assim: olha, quando você jejuar, lava o teu rosto. Estampa um sorriso no seu rosto e louve ao Senhor. Ué. Jejum não é uma penitência como algumas religiões aí aplicam, né? Que dizem que o jejum tem que a pessoa fica numa penitência, tipo um castigo. Não, o jejum é uma coisa normal. O jejum é você entrar em oração, dominando a sua vontade. É somente isso. Outra coisa também que até meu avô me fez essa pergunta esses tempos atrás aí, né? Eu vou responder ela para os irmãos justamente com o que eu já respondi para ela. Pastor, como é que se faz jejum? Simples. Jejum se faz dormindo.
Começa por aí. Antigamente ensinava que depois de meia-noite, aí a pessoa orava, então Jesus. Mas ele dormiu. O que adiantou, irmãos? Aí ele acorda às 6 horas da manhã e entrega o jejum às 9. Ou entrega o jejum às 7, como alguns já chegou no meu conhecimento, né? Entrega o jejum às 7. Então ele acordou às 6. Não, eu fiz 7 horas de jejum. Não, jejum é algo sóbrio. Você tem que estar sóbrio, acordado, para você trabalhar com domínio no seu corpo. O jejum começa justamente quando você acorda. Quando você dá um juízo, agora eu estarei hoje em jejum durante isso. E outra coisa também, o jejum, além disso, se você tem que acordar e ficar acordado no jejum, você tem que ter propósito. Eu vou jejuar hoje. Vocês bem que eu quero comer hoje, eu quero ser mais. Senhor, eu estou jejuando aí, entendeu? Aí vamos lá. Não, tem que ter propósito. Tudo é propósito. Lembra de Esté? Esté, quando houve aquele problema lá, né, que criaram contra Israel, ela convocou toda a nação a jejuarem. E Deus deu livramento. Vamos ler aqui algumas coisas aqui interessantes, né? Algumas coisas que precisam na questão de jejuar e oração. Vamos lá. Isaías 58, não vou ler ele agora aqui, mas ele, de alguma forma, fala alguma coisa sobre o jejum, a fim de quebrar todo o jugo que é para desfazer os fardos do pecado. Aqueles fardos pesados que a gente precisa tirar dentro de nós. Está doente? Está com problema espiritual? Jejua! Começa a jejuar, começa a orar em jejum e Deus vai tirar esse fardo pesado de você. Vamos lá. O jejum permite que os oprimidos sejam libertos. Você pode orar por uma pessoa e jejuar por uma pessoa para eles serem libertos. Outra coisa. O jejum quebra a escravidão e provoca avivamento. Queria uma coisa interessante? Pode acontecer aqui, eu queria até aproveitar a oportunidade, como estamos começando, estamos ainda no início da nossa igreja ainda. Você pode muito bem, a gente pode criar aqui um dia e toda a igreja jejuar em favor de restauração e de vidas nesse lugar. E a qual pudesse até melhor nos revelar, ir até as vidas ou elas vivem até nós. De alguma forma. É uma opção. Jejum, ele pode fazer isso. Em oração. À medida que você jejua e se humilha, a graça de Deus virá sobre a sua vida. O jejum edifica a fé e a determinação inabalável para que você experimente a libertação de todas as áreas que o inimigo tenta controlar em você. Ele tem esse poder. Agora, tudo pela fé. Você vai jejuar justamente para você tirar esse controle do diabo, não somente sobre a sua vida, como também a vida de outras pessoas. Eu conheço alguém que é meu ente querido, que precisa de libertação. Faça a experiência. Jejue por ele. Só por ele. Mais nada. Faça isso. Você vai ver que Deus vai fazer ali. Agora, quando fazer jejum, faça com humildade e com sinceridade. Não tenta enganar. Gente, uma coisa que eu sempre falo aqui e eu vou avisar novamente. Se você não for sincero, Deus vai ver isso. Ninguém ludibria a Deus. Ninguém engana a Deus. Deus conhece todas as coisas. Que seu jejum, a sua oração seja perfeita. Seja sincero para o Senhor. Mas pastor, eu errei, eu pequei, eu fiz tantas coisas erradas. Não importa o que você fez. O que importa é que você vai jejuar agora, e que você vai orar agora, e que você vai se restaurar agora. Pastor, não importa o passado. Deus nunca vai olhar para o teu passado, desde que você se arrependa do seu presente. É isso. E os fariseus tinham esse problema. Eles eram muito orgulhosos. Em Lucas 18, versículo 11 a 12, escute somente aqui. O fariseu ficou de pé,
orava de si mesmo dessa forma: ó Deus, aí o fariseu orando, ó Deus, te dou dízimo, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu tenho. Orgulhoso. Tem pessoas que é assim, né? Jejuam para mostrar que fazem alguma coisa. Jejuam para poder dizer que são alguma coisa. Alguns até mesmo, sabe, eles se julgam. Tem pessoas que são dizimistas que querem até mandar na igreja. É muito sério isso. Vamos lá. O Isaías 58. A gente vai aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, Isaías 58, pode abrir aqui, a gente vai citar o versículo que vocês vão ler, o versículo que eu não vou ler, o versículo que para poder perder tempo. Para a gente poder ser bem ágil aqui, que vai poder ministrar a ceia do Senhor. Aqui, nesse capítulo 58 de Isaías, é descrito o jejum que Deus escolheu. O jejum que Deus escolheu. Vamos lá. Primeiramente, o jejum não pode ser feito para o agrado próprio. Está no versículo 3 aí. Não pode ser feito pelo agrado próprio. Eu não posso fazer o jejum para me agradar. Eu tenho que fazer um jejum para me desagradar. Porque se eu vou fazer um jejum para me agradar, eu não vou jejuar. Imagina, irmão Marco. Com a feijoada na mesa, eu quero o quê? Eu me agradar o quê? Comer a feijoada. Não é verdade? Eu recusar a feijoada, eu estou me desagradando. Dizendo assim, não, vai comer, porque não é assim que funciona. Você tem um propósito, você tem que cumprir o propósito. Segundo lugar, o jejum não pode ser feito enquanto outras pessoas são maltratadas. Ainda no versículo 3 ainda. Depois você pode ler com calma. Entendeu? Não pode. Você não pode fazer jejum maltratando outras pessoas. O coração tem que estar puro. Porque além de você estar jejuando, mortalizando a sua carne, você está também. Tem que também estar em oração, em comunhão com Deus. Aí a pessoa vai viver maltratando os outros, como é que vai fazer as coisas? Não pode. Terceiro lugar, o jejum não pode ser feito com disputas e rixas. Aí fala no versículo 4, que é, agora eu vou jejuar. O pastor João Luiz vai jejuar até meio-dia, mas depois tem 1 hora. O Marco vai ter 2, eu vou até 3, o Marco. Disputando, sabe? Quem jejua melhor, quem faz melhor. E parece que não, mas já ouvi casos de pessoas ficarem falando na frente da igreja sobre isso. Acontece, mano. Quando o ser humano acontece tudo. Quarto lugar, o jejum deve se fazer com que se incline a cabeça com humildade, como um junco. Vai já? Inclinar a cabeça. Inclinar a cabeça significa humildade. Levantar a cabeça é exaltação. Inclinar a cabeça, humildade. Com humildade. Quinto lugar, o jejum deve ser um tempo de sondar o coração e também se arrepender. O jejum é olhar para o seu próprio coração. Nós precisamos criar esse ponto de iniciativa de qualquer oração, qualquer consagração. Primeiramente, sondar o meu coração. O que está dentro do meu coração? O que eu estou falando para Deus é real mesmo? É sincero mesmo? Nós falamos aqui no início sobre isso. Então tem que sondar o coração. Ou melhor, se você tiver dificuldade, faz igual o salmista no Salmo 39. Senhor, tu conheces, sonda o meu coração. Senhor, prova os meus pensamentos. Pede ele vai mostrar para você isso, com certeza. No versículo 6 e 7, aqui no 6 fala: o jejum deve ser feito com uma atitude de compaixão pelos perdidos e desamparados. Isto é,
fazer o jejum, mas com o coração compassivo. Irmãos, uma oração ou qualquer consagração só vai ter efeito se tivermos um coração compassivo. Não existe oração respondida para Deus, para os perdidos. Eu vou orar para os perdidos. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano. Mas o meu coração não se compadece por essa pessoa. Então não vai adiantar, a oração está orando em vão. Essa oração não vai ter efeito. O seu jejum não vai ter efeito, porque não existe compaixão. Tem que ter compaixão. Jesus, quando olhava para as pessoas, o que ele fazia? Antes de tudo, tinha compaixão delas. O que é ter compaixão? É se colocar no lugar daquela pessoa. Quer ver uma oração ter efeito? É você orar se colocando como se estivesse no lugar daquela pessoa. Olha, experimente isso só. Como Deus vai ouvir a sua oração. Não ore por orar. Outra coisa, não jejue por jejuar. Faça tudo isso se colocando no lugar daquelas pessoas. Bom, terminou aqui essa parte. O ponto 2 aqui, eu quero dizer que é jejum liberta, ou melhor, liberta ou libera uma unção e que abre o caminho. O jejum vai abrir uma dimensão da vida espiritual para você. O Senhor, porque é o Senhor que abre o caminho. O jejum fala que os avanços continuem nas famílias, nas cidades, nas nações, nas finanças, no crescimento da igreja, na salvação, da cura, da libertação. Ele vai abrir todos esses caminhos. Está com problema com família? Está com problema financeiro? Está com problema com a nação? Gente, por isso que às vezes, irmãos, eu não sou a favor de manifestação na rede social contra o governo, o nosso governo. Não sou a favor. Sabe por que eu não sou a favor, amados? Porque se nós estamos fazendo assim, estamos maldicionando o nosso governo. Mas pastor, eu não votei em fulano. Eu não votei nele. Não votou nele também, mas Deus, ele está lá porque Deus colocou ele. Hoje a gente entende dessa forma, ou nós também estaremos contrariando a vontade de Deus. Aprendemos uma coisa, ninguém está hoje na presidência, no governo dos estados, na prefeitura, sem que Deus permita. É tudo permissão de Deus. Pastor, mas eu concordo com esse governo. Então vamos jejuar pela nossa nação. Você jejua pela nação, mas não falando mal do governo. Eu sei que ele é feinho, né? Deixa ele para lá, irmãos. Olhe por ele. Eu sei que muitos de nós aqui não gostam muito dele, mas olhe por ele. Vamos começar a ter compaixão desse homem. Que além dele ser uma pessoa que tem umas ideologias que não são favoráveis a nós cristãos, mas ele é um ser humano. É um ser humano que precisa da misericórdia de Deus. Mas Deus pode salvar. Ele pode salvar quem for que estiver no governo. Aí eu vejo uma série de irmãos, sabe, pessoas, até pastores, né? Eu estava até conversando com o pastor João Luiz sobre um que tá aí no auge, aí na fama, né? E fazendo publicações, falando mal, comprando briga de A ou de B. Não, irmãos. A nossa pátria, quer dizer bem claro, não é dessa terra. Nós não temos nada a ver com a presidência da república. Não temos nada a ver com o governo do estado. Não temos nada a ver com a prefeitura da cidade. Nós temos a ver com o reino de Deus. Se você quer ver o nosso reino, quer ver o nosso Brasil ser abençoado, jejue por ele. Quer ver os seus filhos ser abençoados? Jejue por eles. Você quer ver a sua finança melhorar? Jejue por ela. Você quer ver a sua família se reabilitar? Quer ver? Jejue por ele. Nós não fazemos nada disso e reclamamos constantemente. E o Senhor está aqui pronto, sabe? Esses dias eu estava pensando uma coisa interessante sobre a terra, sobre a nossa terra aqui, né? E você sabe, já ouviu alguns reclamarem, já viu a pessoa reclamarem? Onde está Deus nessa devastação toda? Tanta gente morre, Deus não olha para isso? E eu, pensando sobre isso, né?
nessas coisas que as pessoas ficam brigando ou colocando a culpa em Deus. Mas uma coisa que esquecemos, um detalhe muito importante. Quando Deus criou criou a terra e criou o homem, o que ele disse para o homem? Vocês serão a minha imagem e conforme a minha semelhança, certo? O que ele falou depois? Domine sobre a face da terra. Sobre os peixes, sobre os répteis, sobre os animais em geral. Vocês serão dominar sobre eles. O que aconteceu com o ser humano? Desculpa. O que aconteceu com o ser humano? Ele perdeu o domínio de si mesmo. E quando nós perdemos o domínio de nós mesmos, nós perdemos o domínio de tudo. Então temos que culpar Deus. O responsável de estar todas essas tragédias acontecendo no nosso mundo aqui é responsável justamente o ser humano. Deus não vai quebrar princípio. Deus não quer princípio. Deus estabeleceu um princípio. O homem governará sobre a terra. O domínio sobre todos os animais, tudo sobre essa terra, está na mão do homem. Se o homem perder o domínio, então o culpado não é Deus que está acontecendo tudo isso. O culpado somos nós. E você aí, estudando um pouquinho sobre isso, ou lendo um pouquinho sobre isso, a gente vai ver aqui o que como ter feito. Eu até briguei com a minha esposa que eu não vou para Miami mais, né? Não vou mais, pastor Luiz, não vou para Miami mais, não. Eu queria até para Miami, passar umas férias em Miami, sabe, irmão Marcos? Não vou para Miami mais. Não vou, irmão Marcos, não adianta. Porque eu soube numa reportagem que os prédios de Miami estão afundando. Eu vou fazer o que lá? Vou afundar os prédios lá? Tá louco, né? Não vou para Miami mais. Se for verificar, Miami, ela é uma cidade costeira, né? Pé do mar. Eu não sei como foi feito Miami, mas provavelmente invadiram onde não deveria invadir. Pegaram, botaram terra onde não era para ter terra. E como acontece hoje até no nosso Brasil também. Né? Quantos lugares aí você vai vendo que os mares estão começando a tomar conta dos seus lugares. O culpado é quem? É Deus? Não é Deus. As tempestades vêm, esse calor que você sente hoje, qual provoca essa tempestade, ela é por causa do clima. Que infelizmente o homem tem causado problemas com o clima. Então, isso tudo vai acumulando. E aí vira uma bomba. O próprio homem cria na natureza uma bomba. E aí querem culpar Deus. Não vai culpar Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando nós falamos alguma coisa sobre isso. Deus não vai quebrar princípio. Ele colocou o governo nas mãos do homem. E só vai tomar posse. As coisas só vão melhorar quando ele tomar posse desta terra. Quando ele tiver o domínio sobre essa terra, aí as coisas vão melhorar. Mas enquanto ainda o homem estiver no governo dessa terra, vocês não vão esperar ainda, não espere coisas boas, porque muito mais coisas ruins vão acontecer. Vamos lá. Outros benefícios do jejum. O jejum quebrará o espírito de pobreza sobre a vida e preparará o caminho para a prosperidade. Olha que coisa. Olha o poder do jejum. Aí você fala agora, eu estou perdendo mesmo muita coisa, né? Nós estamos perdendo muita coisa porque nós ignoramos isso. Segundo lugar, o jejum quebrará o poder do medo que tenta oprimi-lo. Terceiro lugar, o jejum quebrará a fortaleza da impureza sexual. Tem pessoas que estão vivendo, sabe, nesse mundo hoje da pornografia, onde se ganha milhões de euros e onde faz com que muitas pessoas entrem por esse caminho errado. O jejum quebra isso. Está com problema? Jejua. Quarto lugar, o jejum quebrará o poder da doença e da enfermidade. Ele libertará a cura em sua vida. Está com problema? Jejua.
E Deus quebrava isso. Irmãos, você sabia que eu não sou muito, me envolvo muito nessas coisas de medicina, de médico, né? Mas me disseram, eu li isso, que o jejum, ele é uma prática até medicinal, né? Medicinal, né? Você, quando jejum, você vai criar algumas coisas lá que não vou explicar aqui, que eu vou falar bobagem. Mas estude sobre isso só, né? Não está falando de especialista aqui, né? Mas existe. Mas eu estudo sobre isso e falei assim, rapaz, o negócio é impressionante, né? Olha, o jejum libertará a glória de Deus para a sua proteção. Sexto, o jejum resultará em oração respondida. Por quê? Porque você está ali, sabe, na expectativa com Deus. Porque o jejum vai te prender a Deus. Quando ele te prende a Deus, a oração vai ter mais efeito. Sétimo, o jejum libera a direção divina. Oitavo, o jejum quebrará as maldições das gerações. Quando você entra na família, você vai encontrar problemas. Aí você aceitou Jesus, certo? A família vem de uma geração de maldição. Jejua para ser quebrada essa maldição. E vai ser quebrada em nome de Jesus. O jejum fecha as brechas e traz restauração e reedificação. Aí temos aqui o caso de Neemias. Neemias, quando recebeu a notícia que Jerusalém estava toda devastada, toda destruída, Jeremias chora. E a primeira coisa que Jeremias faz é jejuar. Que coisa linda. Vamos lá. Número 10. O jejum fará com que você tenha uma grande vitória contra adversidades insuportáveis. Temos os casos de Josafá. Josafá proclama um jejum para Israel. Para poder, o quê? Vencer os inimigos. Irmãos, eram 3 contra 1. E eles vencem o inimigo. Número 11. Dessa primeira. O jejum preparará o caminho para você e seus filhos. E irá libertá-lo do inimigo que estão à espreita. O jejum e oração, juntamente ali, vai fazer com que você entenda que o diabo está preparando algo para você e também sobre a sua família. E você vai ali orar. Porque a sintonia é muito grande. Está ali, sabe? E vocês vão, sabe? A gente vai viver aquela sintonia e Deus vai revelar você. Décima segunda. O jejum quebrará poderes do orgulho, da rebelião e da bruxaria. Mesmo porque, quando você vai jejuar com humildade, já quebra tudo isso. 13º. O jejum quebrará os poderes da carnalidade, da divisão e da luta entre as pessoas. Quebra isso, porque lembra que eu falei sobre a gente não jejuar com maldade, mas com compaixão? Tudo isso vai ser criado. Você vai ser um crentão, irmãos. Vamos lá, 14º. O jejum fala com que a alegria e a presença do Senhor volte para a nossa vida. 15º. O jejum libertará o poder do Espírito Santo para que os milagres aconteçam. Quer milagre? Comece a jejuar para o milagre vir. Comece a jejuar. Qual é o milagre que você precisa que Deus faça na sua vida, na sua família? Então jejue em prol disso. 16º. O jejum quebra a incredulidade e também a dúvida. Tudo isso é quebrado no jejum. E, sobretudo, a humildade ela é fundamental sobre tudo isso. O apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, igualmente no capítulo 5, versículo 5 de 1 Pedro,
Peço igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que estão e todos que revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10, Tiago fala assim: humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Não é nós que buscamos exaltação. A humildade nossa vai nos exaltar. Deus vai nos exaltar pela nossa humildade. É isso que Deus está esperando de todos nós. Infelizmente, o mundo hoje, ele é muito mais essa ganância, a prepotência, o egoísmo, tudo isso faz com que a gente perde toda essa essência de Deus. Por isso que o jejum, ele é muito importante. Como eu falei, ele é letal contra o diabo. Ele mata as obras do diabo. Por quê? Porque as obras do diabo estão na nossa carne. Então, quando você jejua, você está matando as obras do diabo. Está acabando com toda a sua força contra nós e contra a nossa família. É por isso que é muito importante o jejum. E quando a gente não jejua, a gente, na verdade, está caminhando, estamos vulneráveis. Porque a mente nossa, ela não está presa. Lembra que eu li aqui? Que o entendimento, que levando todo cativo o entendimento à obediência de Cristo, levando a nossa mente está presas em Cristo, pensando em Cristo, pensando nas coisas de Cristo. E quando nós fazemos assim, nós vamos buscar a libertação para a gente. A libertação não é feita de um estalo de dedo ou por uma mágica. A libertação é feita pelo nosso sacrifício. Jejum. Quando eu me converti no início da minha caminhada, eu pratiquei muito jejum. Hoje a gente modera mais um pouquinho. Mas no início, era jejum direto. Eu ia para o trabalho, irmãos, eu trabalhava numa empresa, ali, aqui em Chapecó, lembra da fundição? Eu estava na fundição, e lá no setor onde eu trabalhava, aí tinha lá uns cidadãos que começavam a querer mexer comigo, sabe, me encarnar, tal, jogar mulher, aquela coisa toda que as pessoas gostam de fazer quando alguém está novo convertido. E eu ia todo dia em jejum para lá. Tinha, se chamava, lembra, 9 horas da manhã tinha um lanche, né? 9 da manhã. Eu não participava desse lanche. Eu ia só, ficava até o almoço. E foi assim que eu consegui vencer vencer a minha carne, vencer os meus impulsos. Então, é importante o jejum. Se não fazermos o jejum, a gente vai estar vulnerável, o diabo vai tentar de todas as formas nos destruir. Então, por isso que a minha palavra hoje, sobre as armas com que devemos lutar, falamos sobre a palavra de Deus, falamos sobre a oração, e hoje estamos falando sobre o jejum. 3 armas fundamentais. E elas devem estar juntas, trabalhando juntas. Palavra de Deus. Eu sempre falo que o devocional é muito importante para nós cristãos. Ontem mesmo, eu não lembro em qual vídeo que eu falei isso, mas eu gravei, foi 4 vídeos ontem, irmãos. 4 vídeos. Porque a gente adianta uma matéria, adianta outra. E também tem a escola bíblica de hoje, né? Eu não sei onde eu falei isso, mas eu falei isso. Que as pessoas não dizem que lê a Bíblia e se cansam. Né? Você que fala, pastor Luiz? Eu li a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia que eu caio eu dormindo, eu não consigo. Eu vou dizer para você por quê. Eu falei lá, se você viu um desses vídeos, você vai lembrar. Sabe por que se cansa? Porque nós demos a pior hora possível para Deus. Deus é a pior hora. A hora que eu estou cansado, a hora que eu estou arrebentado. Eu não leio quando eu estou cansado, porque eu sei que não vai ter nenhuma produtividade a minha leitura. Eu leio quando eu estou
light. E aí a gente fica dando importância a tantas coisas nesse mundo, como vídeos, como tantas coisas, importância, até coisas que não deveriam dar importância, e não damos importância ao nosso devocional. Queria uma hora boa, conselho a vocês, para fazer devocional, é quando vocês acordam. Acordaram? Todo mundo dormindo, né? Que geralmente a senhora levanta mais cedo, né? E os senhores também. Aí você vai lá, faz a sua oração, tranquilamente. E quando o café está aprontando, leia uma palavra, medita sobre aquilo que você está orando. Se tiver em jejum, fala assim, eu estou fazendo café, mas eu não vou tomar esse café. É difícil isso, né? Mas é a prova, temos que testar os nossos desejos, que é isso mesmo que eu quero mesmo. Né? Porque a carne quer que você quer que você coma, mas naquele dia você não vai comer. Vai ficar de castigo. Hoje você não come. Quem faz o devocional a Deus? Converse com Deus. O devocional que eu sempre falo para os irmãos fazerem, não é aquela coisa... Pegou a Bíblia? Já li a Bíblia hoje. Não é isso. Pegou a Bíblia, orou, leu, e a pergunta não pode faltar essa. Senhora, o que é que o Senhor quer que eu entenda? O que é que o Senhor quer falar comigo intermédio dessa leitura? Me ajuda. Faz-me ouvir sua voz. Eu me lembro de uma passagem bíblica, já vou terminar já, para a gente poder já ministrar a ceia, de Elias. Fogo, terremoto, vento. Deus não estava lá. Tem uma brisa suave. Deus estava na brisa e suave. Deus está num momento calmo. Por isso que dizem que a madrugada é o melhor momento de orar, né? Onde não tem ninguém correndo, ninguém fazendo nada de extravagância para poder te incomodar. Porque é um momento calmo. Você tem que parar e meditar. Deus, todos os dias, Ele quer falar conosco. Ele quer nos avisar de alguma coisa. Quantas coisas acontecem com pessoas hoje porque não estão, sabe? Eu falo que a oração, o jejum e a leitura da palavra são prevenções. Até aqui as irmãs, por que as irmãs fazem preventivo? Para quê? Para poderem não chegar a um ponto que a qual talvez vai ser até irremediável. Quantos cânceres hoje poderiam ser evitados? Quantas mortes poderiam ser evitadas? Por mais que digo que a morte quando chega não tem jeito, mas quantas mortes poderiam, quantas doenças poderiam ser evitadas se houvesse feito um preventivo direitinho? A mesma coisa também no mundo espiritual. Não oram, não lê Bíblia, não jejuam. Então não tem prevenção. O diabo está batendo palma. Está destruindo famílias. Está acabando com lares. Está acabando com a nossa saúde. Amados. Tudo isso está acontecendo porque as pessoas não estão se prevendo. Vamos lembrar o que Pedro falou no capítulo 5, versículo 8. Ele falou bem claro. Sede sóbrio e vigilante. Porque o diabo, o seu adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, querendo quem possa tragar. Ele está rodeando a nossa vida constantemente. Qualquer vacilo nosso, já era. Alguns casos são remediáveis. Por mais que deixem marcas, por mais que deixem consequências, mas são remediáveis. Para alguns, não. Quantas pessoas tiveram que morreram, talvez sem salvação, mas tiveram as suas oportunidades, mas não quiseram alcançar elas, não quiseram buscar elas.
Alguns estão, nós temos que louvar a Deus por isso, né? Porque nós tivemos a oportunidade, estamos aqui hoje, ouvindo isso e dizendo, olha, eu preciso cada dia mais fazer prevenção. É isso. A prevenção é importante no jejum, na oração e na leitura da palavra de Deus. São 3 coisas que você não pode faltar na sua vida espiritual. Lutando, é a única forma de nós lutarmos contra o diabo. É uma coisa que nós temos que vencer o diabo. O diabo não se vence. Sai em nome de Jesus! Não. Eu me lembro uma vez que uma irmã foi... eu lembro disso, não sei se a minha esposa vai lembrar, que eles estavam recentemente, ainda, não sei se estavam, eu era casado com ela, que a minha prima estava demoniada, né? Aí começou a pegar o Salmo 91, o Salmo, aquele abriu os olhos, não adianta esse Salmo 91 não, amados. O diabo não vai respeitar leitura de Salmo 91 não. O diabo respeita é uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que ora, uma pessoa que jejua. Ele treme diante dessas pessoas. Quer deixar o diabo com a rabinha entre as pernas e tremendo, jejua, lê a Bíblia e ore. Faça devocional. Estou cansado. Faça quando você estiver descansado. Pelo amor de Deus. Nós temos 24 horas, irmãos. Será que você fica cansado 24 horas? Dorme 24 horas? Pelo amor de Jesus. Então tá doente mesmo. Procura um médico, gente. Eu acredito que nessas 24 horas, pelo menos 30 minutos, no mínimo, não pode ser menos do que isso também, você possa dar para Deus, tirar para dar para Deus. Se você é casada, o teu esposo for com uma pessoa legal, maridão, sabe que dá? Se me prestar aí, se me deixar quietinha, pelo menos 30 minutinhos no meu quarto ali. Por quê? É claro, homem tem essa mania, né? Não, só para poder eu fazer um devocional com meu Deus. Olha, você vai ser beneficiado, hein? Ainda joga essa para poder animar o negócio. Vai lá, faça isso. E assim vice-versa. Nós precisamos vencer o diabo. Não podemos concordar que o diabo venha destroçar a nossa família, destruir a nossa vida, acabar com a nossa alegria. Que nós temos as armas que Deus nos deu para vencer Satanás e seus demônios. Vamos usá-las. E com certeza você vai ter resultados maravilhosíssimos. Amém? Vamos para o Senhor?